Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. É um prazer tê-los conosco essa noite, mais uma vez. E hoje na reunião de hoje, nós trazemos o nosso amigo Alexandre Freitas, que falará para a gente sobre Maria, a serva do Senhor. Alexandre, bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Eu agora vou fazer a leitura do preparo para que possamos iniciar a nossa reunião desta noite. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sirvamos, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Está em Paulo, Efésios. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cismos da vida. Graças a Deus. Bom, depois desse preparo, possamos tranquilizar os nossos corações, os nossos pensamentos, e elevarmos nosso pensamento, rogando ao nosso Pai de misericórdia infinita e agradecendo a oportunidade de estarmos hoje aqui e pedindo a sua bênção. Mestre Jesus, que sempre está conosco, caminhando de mão dadas com cada um de nós, sendo o alimento sublime de nossas almas. Senhor, auxilia-nos sempre. Não deixe que desperdiçamos, Senhor, mais uma vez, com os tropeços das nossas caminhadas nos passos incertos. Que nossa Mãe, Senhora de misericórdia infinita, esteja sempre conosco, nos cobrindo com seu manto de amor e luz e carregando-nos no colo sempre quando precisamos.
Que assim seja, graças a Deus. Passa a palavra agora ao Alexandre, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Me ouvem bem? Que bom. Eu, pela manhã, ouvi uma mensagem de minha mãe, Maria, o nome dela, e minha mãe é fã da história dos santos, ela adora, uma católica fervorosa, e todos os dias ela me manda um oi no WhatsApp. Sabe aquela coisa com os ursinhos carinhosos, aquele arco-íris, o pisca-pisca. E eu acho isso muito chato, de qualquer outra pessoa, da minha mãe não, eu acho perfeito. Eu acho lindo. Aliás, é a única que eu dou o direito de me colocar num grupo sem autorização e no grupo só ela mandar mensagem de ursinhos carinhosos, com pisca-pisca. E hoje foi especial, porque ela me lembrou que hoje é a comemoração de Maria, uma das Nossas Senhoras. Na verdade, a mesma Nossa Senhora, aparecendo em locais diferentes. A Maria, minha mãe, lembrou da visão e da audição de 3 médiuns, 3 crianças com mediunidades diferentes. Aqueles 3 pastores com mediunidades diferentes enxergam uma entidade angélica e eles dizem ser mãe de Jesus, Nossa Senhora. E Lúcia, Jacinta e Francisco. Francisco só via. Lúcia via, ouvia e falava com aquela senhora. Jacinta via e ouvia. Mediunidades diferentes. Eu quero propor, na noite de hoje, uma mensagem de uma mãe. Não a minha mãe Maria, mas a nossa, a Senhora Nossa. E reparem que nós podemos ver e ouvir essa mãe, não numa mensagem de WhatsApp, mas a todo momento, não apenas em uma manhã. O nosso encontro de hoje, então, começa com uma pergunta sobre essa nossa mãe. Amaria ou não amaria? Qual é a resposta? E qual é a resposta? Pois é. Eu, particularmente, demais. Mas para que a gente responda essa questão, como eu disse, é uma pergunta, eu queria fazer uma proposta antes de vocês me responderem. O que a gente sente por Jesus, se eu perguntasse a cada um de vocês, teria várias respostas diferentes. Mas para que a gente pudesse resumir numa resposta, o que Jesus sentiu por Maria? Eu acho que talvez resumiria-se o sentimento que temos por Jesus. E para que a gente entenda esse sentimento de um filho para uma mãe, vamos tentar pensar quem foi essa mãe, o que ela representou para esse filho. E se ela é mãe nossa, o que ela, para nós, vem a representar. Vamos nos colocar com os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não só daqueles 3 médiuns pastores, mas com os nossos conhecimentos, trazidos por Jesus, através dos olhos de Jesus, sobre essa mãe. Podemos começar? A primeira ideia, então, é que, agora volto a falar da minha mãe, toda vez que ela saía, deixava um bilhete para mim, para as minhas irmãs. Pedagoga, professora,
deu aula a vida inteira. E ela tinha um costume de deixar um bilhete. Às vezes uma ordem, um pedido, às vezes uma bronca. Eu quero espalhar alguns bilhetes sobre Maria. Vamos lembrar do que a minha mãe fazia comigo, para que a gente, em pequenos bilhetes, observe o que essa nossa mãe fez conosco. Então, eu começo com o que seria o retrato de Maria. Vocês conhecem a história? Emmanuel foi dando dicas para Vicente Dávila, um artista paulista, com a intervenção de Chico, até chegar mais ou menos ao que seria o retrato físico da Mãe do Cristo. E a história é mais ou menos assim. Chico conta que foram 28 tentativas até chegar ao retrato final. Foi explicando, foram 20 e tantas fotos, 28. Primeiro ele deu um pequeno esboço, depois foi aumentando. E ele criticava. O que estava pronto até o último a fazer foi os olhos. Ele queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo. Coisa linda isso, né? E Vicente Ávila traz o que seria um retrato final. E eu ouso dizer a vocês que esse retrato é o menos importante. O mais importante para retratar Maria é o que ela representa, não aos nossos olhos, não só aos nossos ouvidos, como representou para Lúcia, Jacinta e Francisco, mas o que ela representa aos nossos corações. E aí, a forma de retratar Maria vai demorar um pouquinho mais. Eu vou começar com Lucas. Preste atenção no que Lucas nos revela. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vocês entendem a grandeza dessa expressão de Maria? Eu acho que o que Maria estava dizendo aqui, quando foi anunciado a ela por uma entidade de nome Gabriel, a missão que ela teria para com o menino, o que ela coloca aqui, esse menino nos ensina muitos anos mais tarde. O que Maria diz? Maria aqui trabalha com abnegação, ou seja, a mim, negação, negar a si mesmo. Ela está dizendo, olha lá, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E repara, Jesus, ele vem a repetir isso. Ele diz, um pouco antes de ser preso: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Com quem vocês acham que ele aprendeu a isso? Na oração do Pai Nosso, ele repete o que Maria diz. Ele diz: seja feita a vossa vontade. Não é isso que ele ensinou a dizer? Jesus, numa outra ocasião, diz: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. Dar a vida, entenda bem, doar-se em vida. Quem vocês acham que ensinou isso para ele? Eu poderia terminar a palestra aqui e eu acho que a gente já teria um conteúdo enorme. Então, eu preciso lembrar de Immanuel Kant, que diz: o homem só é livre quando faz o que ele não quer.
Não entendeu? É fácil. Toda vez que você faz o que você quer, você é escravo da tua vontade. Hoje eu não quero malhar. Pronto, você é escravo de uma inércia, de uma preguiça. Ah, hoje eu vou comer muito doce. Pronto. Você está adiantando muitas vezes um processo diabético. Então, Kant tem razão. O homem só é livre quando ele faz o que ele não quer. Quando ele só faz o que quer, ele é escravo. Maria fez o que era necessário. E é importante a gente lembrar a diferença do urgente para o importante. A gente acha que é a mesma coisa. Não. Maria diferenciou o que era urgente do que era importante. Muitas vezes a nossa vontade é urgente, mas o que é realmente importante? A palavra importar, trazer para dentro. O que me lembra também a abnegação de Jesus. Negar a si próprio. Não é à toa que ele uma vez também proclama: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse vai ganhar. O que é negar a si mesmo? Deixar as tuas vontades de lado e pensar numa causa maior. Repara, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz. Você não tem uma missão aqui, sim ou não? Isso é tomar a sua cruz. Maria negou talvez a sua própria vontade. E quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, hein? Você só está preocupado em se agradar? Cuidado. A gente não está aqui para isso. Assim, maior amor é aquele que serve, não é aquele que é servido. Porque o maior no reino dos céus é o que serve. Então esse filho aprendeu direitinho com a mãe. Primeiro exemplo. Dizem que a atitude é o melhor exemplo. Eu dou aula há muitos anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se tem algum aluno aqui meu, já sabe qual é a resposta. A atitude é o melhor exemplo. Sim ou não? Não. É o único. Não existe melhor exemplo. Esqueçam isso. Então, essa mulher, essa menina, essa criança, essa adolescente, ela foi oferecida no templo pelos pais, para servir no templo. Sabe o que fez com essa menina? Uma ideia de doação. Uma ideia de serviço. E isso me lembra uma poesia psicografada pelo nosso amigo Chico. Ela tem como título Pétala e começa assim: para anular tentações com o ânimo sempre ativo, o trabalho infatigável é o melhor preservativo. Embora a luta te esmague, cumpre sempre o teu dever. O verdadeiro valor consiste em saber sofrer. Quando nós entendemos o verdadeiro valor, nós entendemos o que deve ser feito. Por isso, dever. Maria entendeu isso, dando um exemplo de abnegação, ensinando a seu filho, então, a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E quando, então, eu abro essa poesia, embora a luta te esmague, cumpre sempre o teu dever, o verdadeiro valor consiste em saber sofrer. Por quê? Quando Maria se coloca à disposição da prima Isabel, que estava grávida de João, o qual seria o Batista, ela mais uma vez se coloca a serviço. E ela faz um combinado com a prima: quando estiver chegando a hora
de você dar à luz, faça uma fogueira enorme. Eu assim verei a fogueira e vou até você. Aí a tradição da fogueira de São João, tudo bem? Você não veio aqui só para isso. É só uma curiosidade. Mas essa luz que Isabel acende não é nenhum sacrifício ao deslocamento de Maria para servir novamente a prima. E quando ela se aproxima da porta, Isabel vai recebê-la. E o texto litúrgico diz que João o Batista, na barriga de Isabel, começa a se debater, chutar, não é isso? Isabel segura a barriga, olha para a prima e já entende. Maria também estava grávida. E Isabel diz uma palavra, na verdade uma frase, a qual você costuma repetir. Isabel diz: bendito é o fruto do teu ventre, mulher. Interessante que o encontro de Jesus com João, seu primo, foi na água, não é? Eu não estou falando do Rio Jordão. Eu estou falando do líquido amniótico. Não é à toa que Jesus diz ao velho Nicodemos: atenção, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Renascer na água, na época de Jesus, como na nossa, é você vir à matéria. O que Jesus está explicando ao velho Nicodemos? Que é preciso reencarnar. E as mães são a porta de entrada para a nossa evolução. O que essa mãe, Maria, me lembra também, ao servir Isabel, é o que o filho de Isabel, no encontro mais tarde com o primo Jesus, diz. João Batista fala: agora é preciso que eu diminua para que ele cresça. Talvez João Batista tenha aprendido isso com a tia Maria. E nós vamos ver a grandeza de Maria, muitas vezes no silêncio, mas no trabalho constante, que nós não conseguimos às vezes enxergar. Quando a gente observa o trabalho em prol de um terceiro, negando a si próprio e levando uma vida, quando nós poderíamos pensarmos só em nós, a gente vê uma grandeza que nos assusta. Pensar no outro, ainda que a fome, a dificuldade nos assole. Foi isso que essa mãe fez. Vocês querem ver? Os pais costumam educar seus filhos para a sociedade os servir. Sim ou não? É verdade. Maria fez exatamente o oposto. Presta atenção. Judas acreditava que entregando Jesus iria invocar as potências celestes para libertar e trazer o reino. Mas qual era o reino na mentalidade de Judas? Jerusalém. Era algo pequeno. A mentalidade de Judas, pequena. Eu acredito que Judas, dos 12, era o que tinha maior fé em Jesus. Mas o tamanho da obra, na cabeça de Judas, era pequeno. Judas não sabia diferenciar o urgente do importante. Olha bem, a gente gosta muito que os filhos tenham títulos, posses, dons, bens. E sabe por quê? Porque se nossos filhos assim tiverem, serão servidos. Eu tenho uma de 30, tirou nota máxima semana passada na Emerge, a tese
dela. Tenho uma arquiteta formada numa universidade na Europa. Tenho uma médica que entrou para uma faculdade com 16 anos. Sabe como eu as eduquei? Para que elas tivessem títulos, posses, dons, bens. Porque, na verdade, a gente quer que eles sejam servidos. Maria não. Por isso, a gente costuma lembrar de uma frase de Jesus. Olha bem, na terra há de haver aflição, mas tem coragem, porque eu venci o mundo. Jesus não diz, eu venci no mundo. Olha que interessante. Há uma diferença enorme entre vencer o mundo e vencer no mundo. E a gente precisa escolher. Maria educou seu filho para vencer o mundo. Diferente do que eu fiz. Mas tem um detalhe mais importante. Vamos abrir o Livro dos Espíritos na questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos. Olha a pergunta de Kardec. Presta atenção. E essa pergunta nos enquadra, não é verdade? No sentido de enquadrar mesmo. E agora? Hein? A resposta que os espíritos deram é incrível. Kardec, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Isso nos choca, não é? Que pena que a gente veio aqui para ler isso. Você só está pensando em você. Você está educando um filho para ele ser paparicado, bajulado. Cuidado. Kardec fica talvez temeroso. E ele pergunta, perto da morte física ou da morte moral? A resposta nos deixa temerosos. Das duas. Sabe por quê? Qual é o teu objetivo aqui? Se você tiver dúvida, abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguns aqui, ó. Pega o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Dá uma olhadinha nos ciclos evolutivos, nas fases em que cada mundo vai evoluindo. Primeiro, mundo primitivo. Segundo, prova e expiação. Estamos nele. Terceiro, regeneração. Quarto, felizes ou ditosos. Quinto, divino ou celeste, ou puro. Nós estamos na transição. Prova e expiação para regeneração. Sabe qual é a função do plano de prova e expiação? Para que ele serve? Por que você está aqui? Os Espíritos respondem. Progredir e fazer o outro progredir. Então presta atenção. Se você procura nos excessos de todo o gênero o requinte dos gozos, você só está pensando em você. Você não tem mais o que fazer aqui. Porque o objetivo do plano de prova e expiação é progredir e fazer o outro progredir. É você entender que o teu inimigo está te provando. É você, ao invés de cobrar a ele o que ele não tem para dar, é oferecer o que falta a ele. Porque se você é luz, você tem que ser colocado nas trevas. Não é à toa que Francisco de Assis diz: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Para você ser instrumento da paz, você tem que ser colocado no lugar aonde não tem a paz. Senão você é uma ferramenta obsoleta. E aí, é preciso incentivar teu filho. Mas você está sendo incentivado pelo quê? Aonde você está buscando incentivo? Na novela? No grupo do WhatsApp? Na galera da praia?
Isso também faz parte. Mas nós precisamos lembrar que Maria incentivou o seu filho com fontes seguras. Aonde estamos levando a nossa família? Sabe qual é a resposta? O que você está levando para dentro da tua casa? Porque nós queremos educar nossos filhos com bons incentivos. Mas o que está nos incentivando? Porque nós somos a referência. E aí, há um processo interessante. O velho Simeão trabalhava muito tempo no templo. Um médium, provavelmente. E eu ratifico isso. Por quê? Porque Simeão ouvia que ele não desencarnaria antes de ver o Messias. Então, provavelmente um sacerdote no templo. Os sacerdotes, geralmente, médiuns. O pai de João Batista, Zacarias, sacerdote no templo. Ele teve a evidência, a audiência do mesmo anjo, da mesma entidade que foi avisar Maria, Gabriel. Mas eu estou falando agora do velho Simeão. Naquele dia estava justamente no templo um homem chamado Simeão, morador em Jerusalém, um crente dedicado ao Senhor, cheio do Espírito Santo, que vivia constantemente na esperança do breve aparecimento do consolo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Nós já fomos apresentados por Jesus através da encarnação dele, sendo Maria aquela que o trouxe. A gente está esperando mais o quê? Mas vamos voltar. O Espírito Santo tinha lhe revelado, olha a mediunidade dele, que não morreria sem ver, primeiro, aquele que tinha sido designado por Deus. O Espírito Santo, então, inspirou a ir ao templo naquele dia. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá. E tomando a criança nos braços, louvou a Deus. Olha que coisa linda, gente. Senhor, agora posso morrer satisfeito, pois vi aquele que tu me prometeste que veria. Vi o Salvador, que desce ao mundo. Ele é a luz que brilhará sobre as nações, e será a glória do teu povo Israel. Coisa linda, não é? Um pai ouvir isso, uma mãe ouvir isso. Mas presta atenção agora. José e Maria ficaram admirados do que se dizia a respeito de Jesus. Simeão abençoou, mas depois disse a Maria: uma espada atravessará a tua alma, porque essa criança será rejeitada por muitos em Israel, mas para sinal de desavença entre eles. Você, como mãe, o que faria? Para muitos outros, porém, será uma grande alegria. Por ele serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Sabe por que eu trago isso aqui? Essa mãe escolheu a melhor notícia. Quando nós educamos nossos filhos, sabemos das provações. Escolhemos o que eles nos trarão de melhor? Quando os filhos nos trazem problemas, nós escolhemos optar pela alegria de termos filhos? Porque não é fácil educar, não é fácil manter, não é fácil gerar. Ela sabia que enfrentaria algo terrível, mas sabe no que ela pensou? Ela pensou nos nossos corações. Ela não pensou na dor que traria o coração dela. Ela escolheu aliviar a dor
dos nossos corações. Você entende como esse filho foi educado? Você entende o exemplo que ele teve na hora de escolher? Porque ele também foi avisado no alto do Monte das Oliveiras. Você vai sofrer morte de cruz. E a entidade que foi tentá-lo a desistir, narrou para ele como seria a morte de cruz. Ele escolheu aliviar os nossos corações. Olha o exemplo da mãe, que escolheu a melhor notícia. Então, mães, é muito importante olhar essa imagem. Eu posso dizer que esse fico gigante vai colocar essa muralha abaixo. Sim ou não? Mas posso dizer, se não fosse esse fico gigante, essa muralha não estaria de pé. Maria, ao olhar a notícia, disse: o que fortalecerá Israel? O que fortalecerá a humanidade? É isso que ela resolveu focar, pensar. E a exemplo dessa mãe, o que estamos olhando para incentivar nossos filhos? Onde estamos buscando, nos dias de hoje, tão complicados, os incentivos que eles precisam? Estamos vendo a pior parte? Olha bem, Maria entendeu que o projeto de Deus não era apenas para Jerusalém, mas para toda a humanidade. Diferente de Judas. E o mais interessante é que a gente costuma dizer assim: puxa, minha mãe já está, nossa, as ideias da minha mãe são muito antigas, as coisas estão mudando muito. Judas era bem mais novo que Maria. E aí, a gente esquece que princípio é o que inicia. Não é? Sim. Ela tinha princípios. Judas tinha opiniões. E eu vou, dentro disso, lembrar que os filhos não devem ser criados para salvar o mundo, mas para criar um mundo bom dentro de si. Até porque, se você quer ajudar o mundo de alguém, o reino de Deus está dentro de vós. O que você precisa é enxergá-lo para que você consiga mostrar para alguém. Porque como é que você vai salvar o mundo alheio se você não enxerga um reino divino que está dentro de você? Maria o tempo inteiro mostrou a Jesus uma grandeza gigantesca. E eu vou lembrar você, muitos de nós perguntamos aos nossos filhos, né? O que você vai ser quando crescer? Isso é lindo. E eu tinha uma preocupação enorme com as minhas filhas com relação a isso. Até porque eu fui péssimo aluno, né? Péssimo. Até a 6ª série, depois eu aprendi a estudar, mas eu fui péssimo aluno. Então eu apertava elas, né? E o que você vai ser quando crescer? E aí o que a gente responde? Médico, advogado, engenheiro, né? Ator. Tudo bem? Ninguém responde: eu vou ser probo, eu vou ser caridoso, eu vou ser gentil, eu vou ser amável, eu vou ser paciente, eu vou ser tolerante. E a gente não se preocupa porque a gente acha que a profissão forja o caráter. Não, é o contrário. O caráter é que vai forjar a profissão. Quem é que está educando o filho para ter essas virtudes? Antes das profissões. Porque você tem que ouvir do teu filho. O que você vai ser quando crescer? Virtudes. E são essas virtudes é que vão dar o êxito, o mérito a ele dentro de qualquer profissão. Maria entendeu isso.
Por isso, se você ouvir que teu filho vai salvar o mundo e ele for um carpinteiro, você não vai torturar a cabeça dele para ele fazer qualquer outra coisa que ele não queira, mas que você queira. Você entendeu ou não? Pois é. E aí, o dono da empresa ganha a mesma coisa ou menos que se estivesse como funcionário. Tem vontade, mas não sabe controlar nada. Tem algum dono de empresa aqui? Eu fui a vida toda. Nunca tive uma carteira assinada. Sempre tive empresa. O empresário tem olhar mais crítico, analítico, seguro. É quem faz a empresa dar dinheiro. Isso é o empresário. Você entendeu que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Pois é. E tem mais um personagem, que é o empreendedor, muito comum nos dias de hoje. O eterno inconformado, quer sempre algo novo, diferente. Você acha que tudo é a mesma coisa? Não é não. Quem tem empresa sabe o que eu estou falando. Eu fui ignorante muitas vezes, como dono de empresa, como empresário, e principalmente como empreendedor. Depois eu vejo, amanhã eu faço, daqui a pouco eu olho. É aquela história, né? O sujeito olha a internet, 10 formas de não empurrar nada com a barriga. Aí o cara olha e fala assim, que legal, vou salvar para ver depois. Eu muitas vezes fui assim. E olha, o dono da empresa precisa ser empresário e empreendedor. É por isso que muitas empresas quebram antes do segundo ano, depois da abertura. A grande maioria não sabe controlar dinheiro, fazer dinheiro como um empresário. Vocês sabiam disso? Não? E não tem a visão futurística do empreendedor. Alexandre, o que isso tem a ver com Maria? Você pode me perguntar. Tudo. Tem tudo a ver com Maria. Porque ela foi a dona da empresa que nunca deixou de ser empresária nem empreendedora. Olha o tamanho e a profundidade das filiais que ela levou no mundo todo, através do seu filho. O espírito mais perfeito que já veio à Terra, o qual a humanidade deve seguir como guia e modelo. Não é isso? Questão 625, o livro dos Espíritos. Para que esse espírito encarnasse, ele tinha que vir, como Jesus explicou para Nicodemos, na matéria. Naquela época, o átomo era a matéria. Era a ideia que eles tinham da menor partícula da matéria. E quem foi escolhido para receber o espírito mais perfeito? Olha o controle que essa viúva teve. E dentro disso, doutrina espírita não é para quem sonha com um mundo melhor. Não. Para sonhar basta fechar os olhos. O espírita é sabedor que precisa mudar seu mundo interior. Para isso, é preciso manter o coração, os braços, a mente e os olhos abertos. Maria, ela não sonhou, ela fez. Por isso, olha o que eu vou te dizer. O filho dela, talvez, repetia, a cada um será dado conforme as suas obras, não é conforme o seu sonho. Você tem que agir. E foi o que ela fez o tempo inteiro. Assim, eu volto à poesia. Não menoscabe servir, nem repouses na estrada. O tédio é sempre infortúnio dizente desocupado. Vem sentir contigo mesmo na escola do sacrifício. Muita vez o herói da praça é servo do próprio vício. Quem faz o que quer é escravo. O que Kant disse? Só é livre aquele que faz o que não quer. Se você é servo do próprio vício,
Não. Fazer. Para isso, você tem que diferenciar individualidade do individualismo. Todos nós temos uma individualidade, sim ou não? Personalidade, ser quem é, isso é individualidade. O que é individualismo? Se é diferente, o que é individualismo? É você sobrepor-se à individualidade alheia. Aspecto doentio da personalidade, viver para si, explorar a sociedade, por exemplo. E aí, o individualista quer que toda a individualidade o sirva. Maria entendeu a missão do Cristo. Quando educamos os filhos, queremos que eles façam o que nós queremos? Ou entendemos as missões diferentes? Dentro dessa ideia, no Memórias de um Suicida, Ivone Pereira nos relata que com a personalidade forjada sobre o guante do amor maior, Maria passa a se dedicar aos sofredores, como registra a Ivone Pereira. A obra descreve a amorosa e eficiente assistência aos suicidas pela mãe de Jesus, atuando diretamente por intermédio dos seus servos. Ela não está condenando aquele que tirou a vida, seja voluntária ou involuntariamente. Sabe o que ela faz? Ela ajuda. Ela não está levando uma bronca, condenando. Ela o ajuda. Porque você pode condenar uma ação do seu filho, ou pode fazer com que ele haja diferente. São coisas diferentes. Você entende ou não? Pois é. E isso dá trabalho. Maria não descansou. Sem essa de descanso eterno. Não. E procura no amor fraterno o teu caminho abençoado. Quem dorme acusando os outros, acorda menosprezado. A palavra generosa, doce, calma e compassiva, cai no deserto das almas como gota de água viva. O não tem um peso enorme na educação dos nossos filhos. Você não pode usar toda hora. O não é uma moeda de troca. Você pode dizer não explicando por que ele deve sim fazer o que você quer. Você pode dizer não conduzindo ele sim a agir como deve ser feito. Por isso, dá trabalho. Assim, é respeitar a individualidade sem impor como um individualismo. O individualista é egocêntrico, esquece que precisa de tantos outros. Maria viu que a dica dos reis magos foi fundamental. Foge desse lugar, hein? Nós dormimos no palácio de Herodes. A gente sentiu que quando nós demos a notícia que a terra de Herodes foi a escolhida para o novo rei, a gente sentiu como é que ele quer saudar o teu filho. Foge. Maria deve ter sido muito grata. Assim, Jesus poderia ter pensado só em si, desistido da obra, vivido apenas para si. Não, ele aprendeu a ouvir. Pegue muitas passagens psicografadas por Chico, Jesus no lar, por exemplo, Neio Lúcio, o Espírito, como Jesus ouvia. É impressionante. Sua mãe o educou agindo diferente. Por quê? Aceitar a ajuda te engrandece. Sabe por que você tem muita coisa a oferecer? Porque você sabe
que você não sabe. Por isso se aprende. Quando você tem os ouvidos para aprender, cada vez mais cabe coisa em você para oferecer. Mas quando você acha que sabe tudo... E aí, eu trago o primeiro milagre. Foi num casamento, as bodas de Caná, não é isso? Todo mundo numa festa de casamento, o vinho acaba. Ela diz para ele: você pode resolver o problema. Sabe o que ele diz? Não, não é chegada a minha hora. Que tenho eu com isso, mulher? Eu não sei se você parou para pensar, mas Jesus falou assim: tem nada a ver com isso. Sabe o que ela disse? A hora é agora. Ele então, a pedido da sua mãe, pede para que as tinas, não é? Os jarros fossem enchidos com água, fazendo ali uma transmutação, uma materialização. Você dá o apelido que você quiser. O espírita não fala em milagre, claro. Os convidados disseram assim: poxa, toda a festa eles deixam para servir o vinho bom no início. No final, quando todo mundo está bêbado, eles servem o pior vinho. Aqui foi diferente. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, preconceito. Jesus fez o primeiro milagre dele aonde? Foi numa sinagoga? Não? Foi aonde? Foi numa festa? Ih, Jesus gostava de um negócio, hein? Gostava de uma festa. Pois é. Quem foi que incentivou ele a fazer o milagre? Foi o cachaceiro do Pedro, aquele bebum, pescador. Não, ele nem conhecia Pedro ainda. Quem foi que incentivou ele a fazer o milagre? A mãe. E o que ela incentivou? Transformar o vinho em água. Está todo mundo bebendo muito, vamos parar, chega, já deu. Não é isso? Não. Não foi isso não, foi o contrário. Acabou o vinho, nós vamos beber mais. Há muito conceito prévio. Quando nós não analisamos cada instrução dada por essa nossa mãe. Ela livra a nossa mente de conceitos pequenos, até a do filho. E nesse contexto, a humildade de Maria é incrível. Não se nota em nenhuma parte do Evangelho ela dizendo assim: tá vendo aqui, ó, meu filho. Ei, vem cá, meu filho, aqui. A minha mãe é assim, não é? Quando eu comecei a dar palestra, eu tinha um pavor dela invadir o salão aonde eu ia, nas casas, né, no centro. Amor! Ó, meu filho, tô aqui. A minha mãe é assim. Eu tinha um certo medo. Maria, humildade. E o mais interessante é que o filho também, porque ele não diz: tá bom o vinho? Gostou? Safra minha. É um frutado com tons de madeira. Não. Humildade. Aprendeu com a mãe. O mais interessante é a ação. A mãe agiu. O milagre acontece. Mas muitas vezes precisamos de alguém que nos incentive. Quantas vezes o milagre na tua vida aconteceu? Porque você tem alguém do teu lado, como uma mãe, que diz: a hora é agora. Faz o que eu estou mandando você fazer. A gente não para enxergar isso. O filho diz: imagina, que não tem nada com isso. E aí, a experiência tira as vergonhas. A primeira vergonha, Maria
não ficou constrangida com o que iriam pensar do filho. Ela pensou naquela família. Imagina ser uma festa de casamento, faltar a comida e a bebida no meio da festa. Jesus não tinha essa experiência. Ele não tinha ainda uma maturidade, talvez, que a mãe tinha. Ela o ensina. Sabe qual é a segunda vergonha que ela tira? Jesus poderia dizer assim, não, vai ficar todo mundo me olhando, eu não quero isso aqui. Ela não está preocupada com ela. Ela está preocupada em doar-se. E dentro desse contexto, nós nos preocupamos muito em acusar, muitas vezes, os homens. Vocês querem ver? E eu falo isso, eu sou homem, mas eu falo por quê? 3 filhas, 2 irmãs, 9 primas. Porque o homem é isso, o homem é aquilo. O homem trai muito. Não é isso que muitas mães dizem, muitas mulheres dizem? Mas tem uma coisa que a gente esquece. 80% dos homens são educados por mulheres. 80% dos homens são instruídos nas escolas por mulheres. Na fase mais básica da sua vida. Então tem alguma coisa errada com as mulheres. Maria, presta atenção como ela instrui o filho. É só olhar, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E dentro disso, ela, preocupadíssima, porque ele estava 3 dias sumido com 12 anos, era uma festa no templo. Ela vai com os amigos, claro, leva o filho desaparece no meio da multidão. Você já perdeu teu filho 3 minutos? Eu uma vez perdi a minha mais velha na C&A. Ela se escondeu naquelas araras, né? Ficou ali. Eu corri para a porta, falei assim, só faz um favor, não deixa ninguém sair da loja. Minha filha foi roubada. Eu já falei que foi roubada. Tava nem aí. Minha filha foi roubada. 3 minutos. Você já perdeu teu filho 3 horas? Não. Na praia, alguma coisa? Eu também não. Você imagina 3 dias. Há 2000 anos. Não está falando hoje, não. Quando ela o encontra, ela dá uma bronca ali. Eu estou há 3 dias e você desaparecido. Prestem atenção nisso. A resposta dele é muito simples. Você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Sabe o que Maria responde? Nada. É claro que ela sabia. Ela não aceitou a missão? Sim ou não? Antes dele nascer, ela sabia o que era urgente e o que era importante. Assim, Jesus não é uma página em branco para Maria. Jesus é algo de extrema importância, mas ela não é individualista. Ela entende a missão dele. E Jesus não briga com a mãe porque ela brigou com ele. Jesus foi educado para pensar no outro. Assim, elogiamos menos que criticamos os filhos. Quer um exemplo? Derruba uma jarra de cristal na tua mesa. Você olha, o autor é uma visita. O que você fala para a visita? Imagina, boba, estava até querendo dar isso aqui, estava velha já, não gostava muito. Estava até querendo levar no lugar para rezar, que eu estou achando que ela tinha uma coisa assim meio, né? Quando teu filho derruba a jarra de cristal, o que você fala para ele?
Você está ensinando duas coisas para o teu filho. Primeiro, você diz que você é a melhor amiga dele, mas a visita é mais bem tratada. Segundo, a jarra de cristal tem um valor incrível. Tanto é que ele, num ato que não quis cometer, ele é condenado, estando ele inocente. E dentro desse fato, a gente não pode aplaudir tudo. Maria o repreende. Mas olha bem, assim como temos que ter a humildade que podemos aprender com eles. Você tem a humildade de dizer para o teu filho assim, sabe que você tem razão? Tem? Deveria. Experiência não é cabelo branco, gente. Experiência é o que você aprendeu naquilo que você foi experimentado. Você acredita numa palavra chamada reencarnação? Quanta coisa aquele espírito que chegou na tua casa pode te ensinar? Quanto? Você já entendeu isso ou não? Por isso, é muito importante não dar exemplo de arrogância e buscar o aprendizado mútuo. Não sabe que tenho que cuidar das coisas de meu pai? Foi a resposta dele. Observa, vê se teu filho não está te mostrando o cuidado que ele tem com as coisas do pai, quanto ele não pode te ensinar. Porque isso é humildade. E quem acha que já sabe tudo, não pode mudar o mundo alheio. Porque você só consegue mudar o mundo alheio quando você descobre o reino de Deus dentro de você. Para isso, você tem que ter humildade para procurar. E às vezes o teu filho está te apontando o caminho. Dentro disso, vocês conhecem a prova Ironman? Ou Ironman, conhecem? Difícil, né? Você sabe como é que surgiu essa prova? Foi assim: três militares conversavam numa base no Havaí. Um falou assim, eu estou exausto, eu pedalo 180 quilômetros. O outro falou, isso não é nada, eu nado 3.800 metros. Aí o outro falou, não, peraí, eu corro 42 quilômetros. E aí? Qual dos três era mais disposto, mais bem preparado? Difícil, né? Até que eles resolveram decidir. Vamos fazer o seguinte, ano que vem, vamos fazer uma prova reunindo as 3 modalidades. O que vencer é o Homem de Ferro. Eles toparam. Chamaram outras pessoas. 15 se inscreveram no total. Em 78, a primeira prova. Primeiro Ironman. Eu vou te fazer uma pergunta. 12 terminaram a prova. Quem venceu a prova? Ninguém quer opinar? Ainda bem, porque quem venceu foi um taxista, Gordon Heller. Você sabe por quê? Você sabe o nível de disciplina que um taxista tem que ter para ele não ficar em casa ao invés de trabalhar? Para ele tirar 1 hora só de almoço? Para ele trabalhar atentamente? Porque ele faz o horário dele, ele faz o tempo dele. Maria poderia o tempo todo dizer não. Sabendo o que ia acontecer no final da história, disciplinadamente, ela aceitou todas as informações do filho. Humildemente. O corrigindo muitas vezes. Lembra do primeiro milagre? Então esse equilíbrio de Maria me deixa fascinado. Partindo para a nossa despedida, na noite de hoje, quando Jesus foi tentado no deserto, assim, o obsessor sabia que Jesus era o Messias? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Óbvio que sabia.
Senão não perdia nem tempo. Jesus sabia que o obsessor sabia que ele era o Messias? Sim ou não? Claro que sabia. O que Jesus faz? Jesus não prova para o obsessor que ele era o Messias. O Messias diz assim: você pode transformar essa pedra em pão. Por que você não faz? Você está exausto de fome. Resposta do Cristo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma mãe que educa o filho, preocupada apenas com coisas materiais, é extremamente indisciplinada. Uma mãe que educa o filho para vencer no mundo e não vencer o mundo, precisa parar e tomar um fôlego. Ela precisa olhar para ela. Maria não precisou fazer nada disso. Quando eu pergunto se você é companheiro ou companhia do filho, você precisa me responder? Precisa, porque tem uma diferença. Muitas mães são companhia, mas não são companheiras. Mães e pais, obviamente, estamos falando de Maria, uma mãe. Olha bem, não pode falar nome feio aqui em casa, ouviu bem? E eu não quero saber dessa história. Olha para mim, engole o choro. Sabe quem ele vai contar a história? Pro amiguinho da rua. Sabe o que o amiguinho da rua vai falar sobre a história? Não, você não sabe, porque você não quer ouvir a versão dele. Então, nós precisamos ser companheiras, companheiros dos filhos, não apenas companhia. Quantas vezes Maria estava presente? E de que forma? De corpo apenas? Pedro respondeu dizendo: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Filho de Deus. Jesus, uma ocasião, diz para eles assim: a mochila está pesada, deixa aqui e pode ir embora. Vocês podem ir para onde vocês quiserem. Olha a resposta que Pedro diz: mas vamos para onde? Para onde nós vamos? Qual lugar que é melhor do que aqui do teu lado, mestre? Você já pensou o teu filho dizer isso para você? E aí, respeito ou medo? Não interessa, ele tem que fazer o que eu mando, por respeito, por medo, vai fazer o que eu mando. Ótimo. Saiba que isso vai acontecer até ele não precisar mais de você. Por quê? O respeito é eterno. Quando você abandonar o corpo físico, ele continua te respeitando. O medo é até ele não depender mais de você. E aí, muitas vezes, quando ele não tem medo de você, ele não vai te respeitar. E o respeito, ele é conquistado. Ele não é imposto. É a diferença de poder e autoridade. A autoridade é conquistada. O poder é imposto. Por isso, a gente quer filho entusiasmado ou escravizado? Maria entusiasmou Jesus. Não disse para ele: você tem que ficar aqui, do meu lado, fazendo o que eu mando. Não. E a resposta para isso é muito simples. Quando você dá uma opinião para o seu filho e ele não segue, você fica feliz? Por quê que eu estou te perguntando? Porque aconselhar não é determinar. Ou você acha que é? Não adianta eu mandar você fazer um negócio, eu falo, você faz outro. Você está aconselhando. Você não está determinando.
E aí, o nosso filho quer estar conosco ou precisa? Porque não tem maior presente para uma mãe ou para um pai quando um filho não precisa estar conosco e ele quer. Isso é lindo. Dentro disso, se desejas estender a glória do bem real, começa agora e aqui mesmo, fugindo de todo o mal. Que o pranto das grandes mágoas não te faça esmorecer. Olhos que nunca choram, raramente sabem ver. Não é fácil, eu sei, é difícil, mas vale a pena. Por isso, eu comecei o nosso encontro com uma frase que me toca em Maria: faça a sua vontade, não a minha. Se nós temos do nosso lado um companheiro na pessoa de um filho, de uma filha, obviamente, que emissário, às vezes, está nos aconselhando, ao invés de nós o aconselharmos. É preciso estar atento para isso. Assim, Freud diz que quando as regras sociais não controlam os instintos, surgem comportamentos antissociais. Mas as regras sociais são impotentes para controlar os instintos. E aí? O que a gente faz? A gente observa os instintos e tenta trabalhar carinhosamente, trabalhar como uma pedra bruta. E eu posso lembrar que quando não me cumprimentam, eu cumprimento do mesmo jeito. Minhas filhas uma vez, agora pararam, né? Mas elas diziam assim: pai, você é ridículo. Fico com uma raiva. Por quê, meu amor? Você fala bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém te responde. E elas usavam uma expressão, não sei se ainda, você fica no vácuo, não é? Você fica no vácuo. E eu uma vez respondi as duas, dizendo assim: minha filha, eu não sei se ele teve a mesma oportunidade que eu tive. Como assim, pai? Eu não sei se ele teve a mãe que eu tive. Eu sei como foi a minha educação, mas eu não vou educá-lo. Eu não sei se ele está preocupado com o remédio que ele não pode comprar para o filho, com o boleto de cartão de crédito que ele não pode quitar, com o vencimento do aluguel que ele não pode pagar. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. É desejando que ele tenha pelo menos um dia melhor. Porque senão ele que vai ter me convencido. O trabalho inteiro que a minha mãe fez vai ser jogado fora. Num encontro, eu digo a ele que o que a minha mãe fez durante toda uma vida é pequeno, é baixo. Jesus honrou o que Maria fez. E nós precisamos lembrar, como filhos, que os pais também andam esquecidos. O filho não faz o que você quer. O filho faz o que você faz. Já entendeu ou não? Garoto, próxima vez que eu for chamada na escola, olha para mim, for chamada na escola, ouvi a diretora falar que tu anda mentindo, eu vou te arrebentar todo, vou te quebrar todo. Mentira é coisa de gente mau caráter, sem vergonha, ordinária. Não eduquei você para mentir para os outros. Ouviu bem? Meu Deus, esse telefone tocando, não aguento, tô com a cabeça a mil. Faz um favor para a mamãe, atende lá e diz que eu não tô. Olha como é que muitas vezes nós estamos educando. Por isso, as regras sociais não controlam os instintos. Surgem então os comportamentos antissociais, mas as regras sociais são impotentes para controlar os instintos. Eles têm que ser controlados pelo amor através da educação. De verdade. Assim, meus irmãos, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento dos filhos? Olha a pergunta de Kardec.
A questão é 208. Confere lá. O que é que vocês acham? Porque a criança traz tendências. Sim ou não? Ela traz tendências, instintos. Mas ela não nos foi confiada? Nós não temos uma missão? Sim ou não? E exercemos influência? Nós influenciamos. Essa é a pergunta de Kardec. Sim ou não? A resposta é dos espíritos. Ao contrário, Kardec, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Olha isso. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Serão culpados se vierem a falhar no seu desempenho. Isso é uma tarefa para os pais. Como é que estamos exercendo essa tarefa? Porque a atitude é o melhor exemplo. Sim ou não? Não! Eu acho. É o único. Maria, em Exemplo. todas as suas atitudes, foi o melhor exemplo. Por isso, pessoas não são pagas pelo que sabem, são pagas por fazerem aquilo que sabem. Napoleão Hill traz esse conceito. Nós recebemos por aquilo que agimos. E se nós estamos recebendo tarefas difíceis, se agirmos no bem, qual será o nosso salário? Muito maior. Assim, meus irmãos, se estiveres fatigado de corpo fraco e enfermiço, medita sobre o descanso, mas não deixes teu serviço. Não critiques nem acuses as faltas de teu irmão. Mais tarde atravessarás teus dias de provação. Casimiro Cunha nos traz o poema Pétala. E Maria nos trouxe o símbolo da mais perfeita flor. Os espinhos fazem parte, mas nós devemos escolher o bom perfume, o bom aroma. Maria Madalena, para me despedir de vocês na noite de hoje, escolheu uma prova. E essa prova foi mostrada a ela no túmulo. Ela precisou da palavra de Jesus. Maria de Cusa, Maria, mãe de João, precisaram também de uma comprovação. Pedro e João quiseram ver com os próprios olhos o que Madalena havia dito. Eles queriam uma comprovação. É interessante. A caminho de Emaús, ele se mostra aos aprendizes para que eles acreditassem, né? Nós temos também a presença de Jesus no meio dos 10. Judas havia tirado a própria vida, Tomé não estava. Eles queriam a prova, Tomé principalmente. Acredita agora? Não. Só se eu for a rir e fazer o que eu disse, colocar a mão na tua chaga. Jesus diz, então vem. Tomé vai. Ele aparece numa pesca. Para muitos. Ele aparece a 500 na Galileia.
Todos precisavam de uma comprovação. Saulo, 30 e poucos anos depois, precisou encontrar com ele, já desencarnado. O perispírito de Jesus era tão radiante que cega os olhos de Saulo. Depois dessa materialização, ele também se mostra a Ananias, para que Ananias se fortaleça a instruir Saulo. Mas teve uma pessoa que, com muitas provações, muitas, não precisou de nenhuma comprovação. Quem foi? Quem foi? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Que levem essa mãe em todos os corações. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu agradeço, carinho. Obrigado. Eu que agradeço, carinho. Nossa, nós agradecemos imensamente. Foram elucidações bastante relevantes, né? Ensinamentos que vão dar aí bons dias de reflexão. Obrigada. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que são os passes. Pedimos agora aos passistas que estiverem em condições de ministrarem os passes, por favor, se posicionem.
Graças a Deus. Pai, Senhor de misericórdia infinita, agradecemos a Ti por todas as oportunidades que recebemos. Agradecemos pelo envio de Teu Filho amado, Senhor, que se colocou na cruz pelos deveres, por tudo aquilo que Ele precisava fazer, para nos deixar os ensinamentos que nos levam a Ti, Pai. Mãe misericordiosa, Mãe amorosa, Mãe que cuida de todos os nossos corações, Mãe que nos guarda, Mãe que nos acolhe, Mãe que seca as lágrimas de nossos olhos, Mãe que intercede junto a Seu Filho por nós. Esteja sempre conosco, Senhora. Você é a Mãe que nos aceita como somos, que não duvida da nossa capacidade, que tem fé, que nos inspira a força, a coragem e não nos deixa nunca sem a esperança. Obrigada, Senhora, por existir em nossas vidas. Graças a Deus. Obrigada, imagina. Nossa, eu que agradeço. Por favor, eu pediria a vocês mais um minutinho do tempo de vocês. Eu preciso enfatizar um aviso sobre as nossas crianças da evangelização. Nós estamos na campanha do agasalho por conta do frio, todo mundo sabe disso, e essas crianças precisam muito da ajuda de vocês. São vários jovens que ainda não foram apadrinhados. Então, por favor, todos vocês que quando sentem frio, têm um cobertor, um casaco para colocar, pensem nessas crianças nessa hora, que muito pouco elas têm. Então, por favor, eu rogo a vocês que passem na livraria, apadrinhem cada uma criancinha dessa, um jovem desse. É só uma roupinha de frio, um conjuntinho de moletom e um parzinho de meia. É um pedido muito especial que eu faço, tá? A todos vocês, por favor. E o nosso rodízio de caldos, que estava marcado para para o dia 23, se eu não me engano, foi transferido para o dia 30, tá? Então, por favor, compareçam, nós precisamos muito da presença de vocês, estejam conosco sempre. Uma boa noite para vocês, muito obrigada pela presença de todos vocês, vão com Deus. Desculpa, só uma coisinha, perdão. Eu esqueci de perguntar se estava vindo à nossa casa alguém pela primeira vez, está? Então, já que não está vindo ninguém pela primeira vez, Alexandre, nós temos como hábito sortear 3 livrinhos para presentear as pessoas que aqui estão. Então, por favor, se você puder falar 3 números de 0 a 80 ou a 100, 0 a 100, eu acho, por favor. 57. 57. Oiê. Na perninha do lado direito de cada cadeira. Não. 32. 32. Opa, passa na livraria para pegar o seu livrinho, tá? Mais 2. 5. 5.
Ai, gente. 10. 17. É um bom número. Opa, Aninha. Você já sabe onde ir, né? Só mais um. 80. Número simbólico, cabalístico. Vamos? 83. Opa, quem? 80 ou 83? 80, Vera. Tá. Ah, tá, então. A senhora também pode passar na livraria, por favor. E aproveitem para ir na livraria e ver o nosso artesanato, tá? Por favor. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Ai, ai. Que engraçado, né? Dá uma...